A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição 440 do nosso programa e quero já saudar as nossas rádios que transmitem o nosso programa. Rádio Arca da Aliança, FM 93.5. Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, frequência 87.9 FM. Rádio São José de Mafra, FM 96.9. Webs Rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, Paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. E agora quero cumprimentar toda a equipe que está aqui ajudando no programa de hoje. O Jefferson, do nosso setor de comunicação. E aí, Jefferson, como é que estamos? Olá, Padre Edmilson. Olá, você, nosso ouvinte de todo sábado aqui no nosso programa Vida Pastoral. É uma alegria mais uma vez estar aqui. Vamos ficar juntos 1 hora para a gente refletir muita coisa e estamos juntos. Muito bem. E também o padre quer saudar a Júlia, também do nosso setor de comunicação. Olá, padre, olá, Jefferson e olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Como o padre Edmilson já comentou, programa de edição de número 440. E quero lembrar que você também pode escutar o nosso programa pelo YouTube da Diocese de Joinville ou pelo nosso canal do Spotify. É só você pesquisar por Diocese de Joinville ou programa Vida Pastoral. E lá você consegue escutar essa e outras edições. E o programa de hoje tá cheio de notícias, né, padre? A gente vai falar um pouquinho novamente sobre posses litúrgicas que estão a todo vapor. E também a gente vai relembrar que dia 23 temos missa de instalação da Arquidiocese, porque a gente ainda tem costume às vezes de falar diocese, né? Mas já somos uma arqui. E muitas outras notícias de formações, escola de comunicação que vai começar, eventos para a juventude, espiritualidade e muito mais. Então você não perca o nosso programa de hoje para ficar por dentro de todas essas novidades, né, que já estão acontecendo nas pastorais e movimentos da nossa arquidiocese. Muito bem. Então, na medida que você fica ligadinho conosco aqui no programa, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa Arquidiocese de Joinville. E agora o padre convida você a parar um pouquinho o que você está fazendo, se está lavando louça, está arrumando a casa, o que você está fazendo, lavando o carro, para pegar a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vai lá rapidinho e abra ela em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Olha, uma dica, Lucas está no Novo Testamento. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E vamos nos preparar, por isso vamos acalmando um pouco, preparando o nosso coração para receber esta palavra de Deus. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca
para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, querido povo de Deus. Hoje nós estamos meditando o Evangelho de Lucas 5, de 1 a 11, que é o Evangelho deste 5º domingo do tempo comum. E os domingos do tempo comum são os domingos em que a igreja nos leva a refletir a vida pública de Jesus. Curas, milagres e ensinamentos a respeito do reino de Deus. Ou seja, como vai se dando a graça, os milagres e os ensinamentos de Jesus na sua vida cotidiana. E esse texto nada mais é do que um texto de cunho vocacional, onde nós vemos Deus fazendo o chamado dos discípulos e que depois se tornarão ainda os apóstolos. E esse chamado que Deus faz é um chamado que acontece através do encontro. Jesus permite um encontro com os discípulos e a partir desse encontro ele vai fazer um chamado. Ele se encontra com os pescadores que até estavam numa forma ou de outra desanimados porque foram em alto mar para pescar, não pegaram nada, chegam, atracam à beira da praia e ali ficam lavando as redes sem ânimo e sem esperança. Jesus vem, se encontra com eles e faz um chamado. Avancem para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. O que nós podemos tirar dessa cena do Evangelho? Enquanto talvez muitos de nós podemos pensar que o chamado de Deus na nossa vida para alguma coisa, seja dentro do âmbito da vocação leiga para servir na comunidade como um ministro, como um catequista, como um músico, como um coroinha, como um acólito, às vezes nós podemos pensar ou ainda esperar por algo assim meio que miraculoso, ou ainda extraordinário, ou ainda que virá uma voz vinda do além, ou ainda uma imagem de um anjo que vai entrar no nosso quarto, na nossa casa e vai dizer: olha, você tem que ser coroinha, você tem que ser acólito, você tem que ser um catequista, você tem que ir para o seminário para ser padre. Ou uma religiosa, um religioso. Há quem possa pensar isso. Mas, na verdade, Deus vai fazer o chamado a partir de um encontro e esse encontro vai acontecer no cotidiano. Como que nós vamos sentir este encontro? Como que nós vamos perceber Deus vindo ao nosso encontro para fazer um chamado? Tanto quanto mais a gente estiver numa vida de oração. A vida de oração permite que o nosso coração seja cada vez mais sensível a Deus e às coisas de Deus. E quando nós estamos sensíveis a Deus e às coisas de Deus, nós vamos sentindo esse chamado de Jesus na minha vida, na tua vida, não só para assumir uma função, mas para o discernimento na tua vida diante das coisas mais adversas que possam vir a acontecer. E às vezes nós vamos colocando empecilhos, como os personagens dos textos bíblicos que nós temos nesse final de semana. Na primeira leitura, por exemplo, que por mais que não tenhamos lido, mas a primeira leitura que é do profeta Isaías, nós vamos ver o profeta Isaías também sendo chamado e achando que ele tem os lábios impuros para poder servir a Deus. Na segunda leitura de hoje, nós podemos ver a figura do apóstolo Paulo, que escreve aos Coríntios.
E pode achar que Paulo também é uma pessoa que não se achava merecedor depois de ter perseguido a igreja. Ou ainda no evangelho de hoje, Pedro se atirando aos pés de Jesus, se achando indigno, talvez por ser um pouco ignorante, sem instrução, uma pessoa ainda muito rude, se acha um pecador e por isso não se sente capaz de assumir a missão. Nós também, não estando em oração, não estando sensível às coisas de Deus, podemos também nós colocar vários empecilhos, objeções, para poder refutar esse chamado que Deus vem fazendo dentro do nosso coração, que vai se formando dia após dia no nosso cotidiano, no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Enquanto nós estamos aí dentro de um ônibus indo ao trabalho, nos relacionando com os colegas de trabalho, na nossa relação com as pessoas, na nossa comunidade de fé, na participação da vida da igreja, nós vamos, assim, recebendo convites, chamados. É Deus. Mas se nós não estivermos sensíveis, se nós não estivermos com a nossa vida de oração, não tivermos com o coração voltado a Deus, nós não vamos perceber. Ou se percebemos, vamos colocando objeções. O evangelho de hoje, então, ele quer nos motivar a abrir o nosso coração a isso, a avançarmos para as águas mais profundas, a nos arriscarmos. Enquanto as barcas ficavam atracadas à beira da praia e os discípulos ali desanimados, lavando as redes, eles não tinham coragem de enfrentar o alto mar para retomar a pesca, recomeçar a missão. O mar representa a missão. A barca e as redes, os instrumentos para a missão. Não podemos ficar à beira do caminho. Não podemos ficar à beira da praia. Nós temos que avançar para as águas mais profundas. É lá que o Senhor nos quer. E hoje nós estamos justamente num tempo de uma sociedade que gosta de viver no raso. A juventude, que, por exemplo, vai curtir numa festa, uma balada, alguma coisa, às vezes encontra uma primeira pessoa, já se relaciona com essa pessoa sem nem sequer conhecer essa pessoa. É a cultura do descarte que o Papa Francisco tanto vem falando, né? Poucas relações rasas, já vão até para uma experiência talvez até de cunho sexual e não tem nada de afeto, não tem nada de proximidade, não tem nada de construção, de relação interpessoal. Não se tem mais a confiança, simplesmente tem o usar e descartar. São aspectos. O imediatismo da cultura da tecnologia e da informação que nós temos hoje faz com que, por exemplo, nós não tenhamos mais interesse de pegar um livro denso e ler um livro, a se aprofundar na leitura desse livro. Nós queremos apenas ficar vendo reels ou os stories de 15 segundos, porque nós não temos mais vontade de nos aprofundar em nada, apenas de viver o raso. Entre escolher ler um bom livro ou assistir alguma coisa no YouTube, preferimos ainda ficar assistindo alguma coisa no YouTube porque é mais prático, é mais leve, é mais raso, não requer reflexão, apenas absorção. Então, esse evangelho também é muito atual nesse sentido para que nós possamos não nos deixar levar pela onda do mundo que está aí. Não nos deixar levar por esse minimalismo de nos contentar com pequenos e curtos vídeos, não ter a paciência de nos aprofundarmos em coisas maiores. O Evangelho de hoje nos convida a nos aprofundarmos na Palavra de Deus, nos aprofundarmos também naquilo que nós fazemos profissionalmente. Quantas pessoas já não têm mais se atualizado profissionalmente, já não têm mais se aprofundado em alguns temas pertinentes da sua profissão. Avançar para as águas mais profundas é se arriscar na missão evangélica, mas é também sair desse modismo do imediatismo, da praticidade e mergulhar num mundo de maior profundidade, reflexão, experiência pessoal, amizades verdadeiras que requer tempo e não só simplesmente curtos momentos de prazer. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a termos esta clareza de, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações humanas, conseguirmos dar sim para Ele, para a missão da igreja,
a missão que Ele nos quer e ser pessoas de profundidade, de conhecimento profundo e não tábula rasa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Eu convido a Júlia a partilhar conosco um pouco a respeito das posses litúrgicas que continuam acontecendo todos os finais de semana. No final de semana passado, Dom Francisco iniciou elas. De forma particular, quero destacar a criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Campo Alegre, em Bateias de Baixo, mas esse final de semana também continuam os nossos párocos a tomarem as suas posses. Isso mesmo, padre. E neste mês de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro, os padres e vigários paroquiais já começaram em suas novas paróquias. Mas como a gente explicou no último programa,
Para os párocos, ocorre também uma posse litúrgica. Então a gente vai conferir aqui a agenda dessas missas deste final de semana, onde os párocos são recebidos liturgicamente nas suas paróquias, né? Portanto, neste sábado, dia 8, tem a missa de posse do padre Gilson Siqueira Alves, na paróquia São Pedro de Alcântara, em Guaramirim. Muito bem. O senhor estará lá? Estarei lá, porque é minha paróquia de origem. Claro. A gente estava esperando um comentário. Eu volto para minha Belém para esse momento tão importante. Será às 18 horas. E no domingo, dia 9, tem 2 missas de posse. Uma que é na paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Bom Retiro, que é a posse do pároco Padre Jonas Eduardo Gomes da Costa e Silva, que também é nosso chanceler arquidiocesano. A missa será às 9h30 da manhã. E quem vai presidir essa missa, padre? Então, por ocasião do compromisso que Dom Francisco tem em Chapecó, que é a instalação da Arquidiocese de Chapecó, e o Dom Francisco precisa estar neste evento, nessa celebração. Então ele me delegou para que eu fizesse então a posse do Padre Jonas na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bom Retiro às 9h30 da manhã de domingo. E também no dia 9, né, a segunda missa de posse é na paróquia São Francisco de Assis, do bairro Espinheiros, em Joinville, que será a posse do Padre Diego Afonso Ribeiro, que será às 19 horas. E a gente aproveita para lembrar, né, como já falei no início, que durante os meses de fevereiro e março, os novos párocos já assumiram as paróquias desde o dia 1º de fevereiro. E que semana que vem a gente vai trazer as missas de posse do próximo final de semana. Mas a gente vai relembrar aqui também quem são os vigários paroquiais que assumiram, né, os seus cargos a partir do dia 1º de fevereiro. Então, na paróquia São João Batista, em Garuva, o vigário paroquial agora é o padre Ademir Bauler. Na paróquia São Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul, o vigário paroquial é o padre Indiomares Manioto Maieski. Na paróquia Divino Espírito Santo, em Barra Velha, o vigário paroquial é o padre Pedro Rodrigues de Bastos. Na paróquia São Sebastião, de Jaraguá do Sul, o novo pároco é o padre Marcos Antônio Bernardes, que ele é deoniano, então não tem uma celebração de posse igual os outros padres que a gente acabou de mencionar. Já na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, o novo vigário é o padre Léo Reck. Na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Jaraguá do Sul, quem assumiu como vigário é o padre Jairson Hellman. No Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Joinville, temos mais um vigário paroquial, que é o padre Geraldo Koller. Na paróquia Puríssimo Coração de Maria, em São Bento do Sul, o novo vigário paroquial é o padre Anderson Viana. E para concluir, o Seminário Propedêutico São José também tem um novo reitor, que é o padre Gabriel Valentim, que também acumulou a função de coordenador da Pastoral Vocacional e Serviço de Animação Vocacional. E ainda tem coroinhas e acólitos nessa soma de funções. Exato. E também já para lembrar que os meninos do seminário também iniciaram as suas atividades ontem, sexta-feira, no nosso Seminário Propedêutico São José. São quantos seminaristas, padre? Este ano nós teremos 6 seminaristas. Que bênção! Uma bênção. Eles estiveram em missão, né, em Mafra? Né? Estiveram em missão na outra semana que passou e aí voltaram para suas casas, terminado a missão. E agora, na sexta-feira, tiveram então o início nas atividades do seminário, caminhando. Vamos até aproveitar para rezar por eles, você aí de casa, rezar pelas nossas vocações sacerdotais e religiosas, para que esses meninos possam fazer um belo discernimento vocacional e avançar para as águas mais profundas, chegando até o sacerdócio. Amém! Jefferson, nós temos aí também as nossas mães que oram pelos filhos. E o que tem para elas aí? Pois é, padre, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro Costa e Silva promove, então, neste final de semana, especialmente neste domingo, o Retiro para as Mães. O encontro começa cedinho, 7h30 da manhã, e celebra, então, o primeiro aniversário do grupo das mães que oram pelos filhos na paróquia. Entre os convidados desse retiro, tem uma convidada nacional, que é a Paula Guimarães, missionária da Canção Nova, também apresentadora de televisão, o diácono Décio Góes, aqui da Diocese, que é o assessor eclesiástico do movimento, e também a participação do pároco lá, o padre Armando Aquaroli, e eles conduzirão os momentos de espiritualidade, reflexão e oração.
O retiro, então, acontece na própria Igreja Matriz, promete, então, ser uma experiência enriquecedora para todas as mães que desejarem, então, fortalecer a sua fé e interceder pela vida dos seus filhos. As inscrições online já encerraram, mas dá uma conversada lá com a coordenação local, quem sabe consegue uma vaga. Muito bem. Então, as mães que oram pelos filhos já tem atividade para esse final de semana. Júlia, na igreja Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford, o que está acontecendo por lá? Então, padre, a paróquia Nossa Senhora Aparecida em São Bento do Sul foi escolhida para acolher a caravana missionária de Jesus das Santas Chagas, um momento especial de fé e devoção que é promovido pela TV Evangelizar, o canal do padre Reginaldo Manzotti. O encontro acontecerá no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, às 19 horas, na Matriz, reunindo os fiéis para uma noite de oração e espiritualidade. A programação contará com momentos marcantes como o Terço das Santas Chagas, pregação inspiradora, veneração do ícone das Santas Chagas, procissão com o ícone e Santa Missa. Toda a comunidade é convidada a participar dessa experiência única de encontro com Jesus das Santas Chagas. Muito bem. Então, também temos lá para a comarca de São Bento e região toda essa programação com espiritualidade. Também no dia 23 de fevereiro de 2025, nós teremos a instalação, a missa de instalação da nossa arquidiocese. 23 de fevereiro de 2025, às 15 horas, em nossa Catedral Arquidiocesana São Francisco Xavier. Jefferson, podes comentar um pouquinho para nós a respeito dessa missa de instalação? Posso sim, então só vou relembrar que dia 23 de fevereiro vai ser um domingo, 3 horas da tarde. Muitas paróquias estão programando caravanas. E só para relembrar, então, esse momento é o momento de instalação da arquidiocese. Já teve a elevação, que foi o anúncio do Papa, né? O Papa Francisco anunciou, foi no dia 5 de novembro do ano passado, marcando então essa nova etapa da missão evangelizadora da nossa igreja particular de Joinville. E após o anúncio da elevação, então, como eu falei, então tem essa instalação, que não é apenas um rito formal, mas é um passo significativo na caminhada de fé do povo de Deus, então consolidando a arquidiocese. E também, nesse dia, vai ter a posse de Dom Francisco Carlos Bach, nesse caso como primeiro arcebispo da arquidiocese de Joinville, né? Vai ser um momento de reconhecimento como arcebispo. E com a criação, então, da arquidiocese, também cria-se a província eclesiástica de Joinville, que daí é formada pelas dioceses sufragâneas de Rio do Sul e Blumenau, fortalecendo então a unidade pastoral e o compromisso missionário entre as três dioceses, a arquidiocese de Joinville, a diocese de Blumenau e Rio do Sul. Na cerimônia solene do dia 23, estarão presentes então os bispos das dioceses sufragâneas de Rio do Sul, que é o Dom Adalberto Donatelli Júnior, que nós conhecemos tão bem, um padre que então foi ordenado bispo, saiu aqui de Joinville. O bispo de Blumenau, Dom Rafael Bernaschi, além de, claro, outros bispos de outras dioceses, sacerdotes, religiosos, autoridades e, claro, toda a comunidade católica aqui, então, da Arquidiocese de Joinville e convidadas para vir para cá. Durante a cerimônia, então, tem mais uma questão, Padre Júlia e nosso ouvinte. Vão ser apresentados oficialmente os novos brasões da Arquidiocese, isso mesmo. Muda também o brasão da Arquidiocese e também do arcebispo, o Dom Francisco Carlos. Uma notícia bacana aqui, que a missa também vai ser transmitida pela TV Evangelizar e para toda a rede nacional e também pela Rádio Arca da Aliança de Joinville e de Blumenau, além, logicamente, do YouTube da Arquidiocese de Joinville. Então, padre, essas foram as primeiras informações, a gente já vem comentando sobre essa missa de instalação e agora nós aqui da Cura estamos vivendo um momento também especial, que é uma movimentação para a preparação dessa missa, é isso? Exato. A nossa Arquidiocese de Joinville foi criada já no dia 5 de novembro de 2024. Então o Papa criou, ela já está criada. Porém, precisa ser, vamos assim dizer, reconhecido isso. E esse reconhecimento se faz então com esta missa solene, onde os bispos sufragâneos celebram junto com o arcebispo uma missa onde se faz a leitura das letras apostólicas e o Dom Francisco faz o juramento e então dá assim de forma mais formal e religiosa a instalação oficialmente da Arquidiocese de Joinville, né?
É muito similar à missa de posse, mas como Dom Francisco já é o arcebispo e ele já está empossado na própria arquidiocese que foi criada, então não tem assim... Geralmente quando é missa de posse de bispo, o arcebispo vem... E dá a posse para o bispo, exatamente. Eu até ia comentar se é como se os bispos das dioceses sufragâneas, no caso, Rio do Sul e Blumenau, reconhecessem ele como arcebispo dessa nova província. Exatamente, é isso aí, exatamente. Se o Dom Francisco tivesse vindo de fora, ele precisaria ser empossado pelo arcebispo. Mas como ele já é o bispo e já se tornou o arcebispo da nova província eclesiástica, ou seja, ele não está vindo de fora, ele já estava na própria diocese, que foi elevada à arquidiocese, então ele precisa ser apenas reconhecido. Do modo simples de se dizer, seria isso. Então vai ser uma missa muito bonita. Muito bonita, nós teremos a presença não só dos bispos de Blumenau e de Rio do Sul, mas nós teremos vários outros bispos, padres das outras dioceses, inclusive para valorizar as dioceses sufragâneas que pertencerão a essa província eclesiástica junto conosco. Nós vamos fazer a entrada dos padroeiros dessas dioceses. Opa, spoiler, Júlia. Spoiler, Jefferson, nós vamos fazer a entrada desses padroeiros. Então, o padroeiro da diocese, começando da mais nova até mais velha, porque Joinville é mãe da diocese de Rio do Sul e Joinville é mãe da diocese de Blumenau. Sim. E a última a ser criada foi Blumenau. Então, nós vamos começar de Blumenau até chegar em Joinville, que está quase chegando nos seus 100 anos de diocese. Então, entra primeiro São Paulo Apóstolo, padroeiro da diocese de Blumenau, e depois o São João Batista, padroeiro da diocese de Rio do Sul, e depois entra então o São Francisco Xavier, padroeiro da nossa arquidiocese de Joinville. A missa começa às 3, então o povo, a partir das 2, já pode chegar na catedral, né? Exatamente. É bom que cheguem cedo, porque a expectativa é que venha um bom público e para a gente também prestigiar todo esse momento que tem um caráter simbólico e ao mesmo tempo histórico. Quer dizer, é histórico, é uma vez só, né? É histórico, é uma vez só. Então nós não podemos deixar de participar desse momento único em nossa arquidiocese de Joinville. Daqui, quando a arquidiocese for fazer 100 anos... a sua família vai poder falar que você estava na missa de instalação da arquidiocese. Então, é história. Exatamente, é história. E nós fazemos parte desses fatos que se tornarão história. Por isso, não podemos deixar de participar desse momento. Falando em participar, já tem algumas paróquias se mobilizando para vir de van, de ônibus. Eu sei, Caravana, por exemplo, mesmo, né? Caravana mesmo, lá da Nossa Senhora das Graças, lá em... Mafra. Em Mafra, também a nova paróquia Sagrado Coração de Jesus, ali em Bateias e Baixo em Campo Alegre. Já estou citando aqui umas que veio na minha cabeça, né? Mas, padre, pode convidar... os padres são convidados, na verdade, né? E os padres, os diáconos, as lideranças, na verdade, nós temos que nos sentir convocados para esse momento, porque nós estamos fazendo a nova história da Arquidiocese de Joinville. Então, para fazer história, nós temos que estar presente. Então, por isso, o padre também quer convidar. Você que é catequista, você que é ministro, você que é músico, você que é coroinha, você que é acólito, venha participar conosco. Você que é coordenador de CMPP, de CMPC, de EAE, venha participar conosco desse momento tão bonito, festivo, solene, histórico da Arquidiocese de Joinville. A gente sabe que juventude, catequese e apostolado da oração... presença confirmada. Tem grupos fortíssimos. Então, o que a gente espera é, no mínimo, ver esses 3 grupos presentes na catedral. Muito bem. E também nós estamos preparando nas redes sociais um material muito bacana explicando como é que vai funcionar essa questão da arquidiocese até chegar lá na missa e outros mais. Tem muita coisa pela frente, né, Júlia? Exatamente. Hoje, sábado, já é pra ter saído o primeiro vídeo, Jefferson. Opa, expectativa. Então você corre nas redes sociais da Diocese de Joinville, que a gente ainda não mudou o nome, então ainda continua Diocese de Joinville. E procura pelo nosso Reels, explicando um pouquinho sobre quais os próximos passos desde a elevação lá em novembro. Muito bem. Júlia, vamos ver o que nós temos para a nossa Escola de Comunicação. Pois é, padre. A Escola de Comunicação da Arquidiocese de Joinville está comemorando 25 anos e comemora com uma programação especial ao longo de todo esse ano.
A primeira atividade é a Missa em Ação de Graças, que será dia 7 de março, às 19h30, na nossa catedral. Além da celebração, a escola promoverá um seminário comemorativo nos dias 11 e 12 de junho, com diversas oficinas e momentos de reflexão sobre a comunicação no contexto eclesial. E claro, tem o curso da Escola de Comunicação, que ocorre de março a novembro, com aulas mensais totalmente presenciais. O curso abordará temas essenciais para a atuação na comunicação eclesial, como comunicação na igreja, no serviço à evangelização, planejamento de comunicação, relações humanas, leitura crítica dos meios de comunicação, fotografia, oratória, redação e muito mais. As aulas acontecerão sempre das 13h30 às 18h, totalizando 40 horas de formação, com investimento de R$ 30 por aula. O local das atividades será na Cúria Arquidiocesana, situada na rua Jaguaruna, número 147, no centro de Joinville. Muito bem. Então tá aí a oportunidade para a gente crescer também nesse mundo da comunicação, que é um mundo que vem cada vez mais evoluindo. Temos também algumas formações na nossa arquidiocese. E quais são as inscrições que nós temos e para que tipo de formação, Jefferson? Exatamente, padre. Vamos dar um giro aqui nas informações e inscrições. Por exemplo, tem a Ecotecal, que é a Escola Teologia para Leigos, aqui em Joinville, inscrições abertas para a primeira turma de 2025. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de fevereiro. Pela comarca de São Francisco do Sul, relembramos aqui, inscrições abertas para a Ecotecal e também para a Escola Bíblica, que vai acontecer na comarca, mas especialmente ali na comunidade de São José, no Barritinga, em Araquari, e neste caso a inscrição segue até o dia 28 de fevereiro. As fichas de inscrição estão lá no site, na notícia no site diocesejoinville.com.br. E para quem trabalha então em eventos que acontecem durante os matrimônios, os sacramentos especialmente, tem a formação da Digna Celebração. Os cursos também estão com inscrições abertas. A primeira turma está agendada já para o dia 10 de março, na paróquia Cristo Ressuscitado, no Floresta. Lembrando que a formação é uma exigência para profissionais e assistentes nas áreas de decoração, fotografia, filmagem, canto, música e cerimonial, entre outras funções. Então, tem que fazer esses cursos. São várias datas, só entrar lá no site, nos primeiros banners do site da Diocese para você conferir. E outro destaque, então, que eu trago aqui, e último, é o encontro de formação para novos assessores da infância missionária, a infância e adolescência missionária. As inscrições acontecem, então, até dia 24 de fevereiro e deverão ser feitas diretamente com os coordenadores paroquiais da IAM, a Infância e Adolescência Missionária. Para essa edição, a formação acontece para a comarca Joinville Norte e Joinville Sul. Então procure as coordenações da infância missionária e adolescência missionária nas paróquias para poder se inscrever e ter essa oportunidade. Muito bem. Então, formação não falta. Querer evoluir pessoalmente através dessas formações só vai depender de você. Então se inscreva aí em algumas dessas nossas escolas de formação. Nós temos também o tradicional Queremos Deus. Ainda essa semana que passou, o padre teve a oportunidade de assistir lá na Arca da Aliança o vídeo que fizeram assim de divulgação do Queremos Deus. Então vai ter um trabalho bem bacana, vai ser um encontro bem especial. E você pode partilhar um pouco para nós sobre isso, Júlia? Então, padre, e ainda esse é um mais especial ainda, porque é um evento com edição comemorativa de 35 anos do Queremos Deus. Será nos dias 1º a 4 de março, no período ali de carnaval, e esse ano traz o tema Quem tem sede, venha, trecho do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A atração nacional será o missionário católico Moralzinho. Entre as diversas atividades estão shows diários, Queremos Deus Mirim, missas, pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, espaços de convivência e partilha fraterna. O horário nos 4 dias é das 15 às 22 horas. O Queremos Deus une gerações na vivência de fé e no encontro com Deus. Inspirado no ano jubilar da esperança, o evento tem como foco a reflexão sobre dignidade e compromisso em nossa caminhada cristã, convidando todos a beber da única fonte capaz de saciar a sede de alma, o amor incansável de Deus.
O Queremos Deus é realizado na Casa-Mãe da Comunidade Arca da Aliança, localizado na Servidão Antônia Budal de Oliveira, número 210, no bairro João Costa, em Joinville. Além de todas essas notícias, no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, nós teremos uma live a respeito da Campanha da Fraternidade. Campanha da Fraternidade de 2025, que vai falar sobre a ecologia integral, um tema bastante pertinente. Essa semana nós até tivemos aí uma chuva torrencial que acabou deixando até o Costa e Silva alagado e com água, enchente em outros mais diversos lugares. Então, assim, é uma preocupação de todos nós a dimensão da ecologia integral. Portanto, nós teremos esse seminário da Arquidiocesano da Campanha da Fraternidade, próximo dia 15 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Isso. Tá? 9 horas da manhã. Tema: Fraternidade e Ecologia Integral. Lema: Deus viu que tudo era muito bom, de Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então vamos aproveitar esta oportunidade de nós crescermos na nossa caminhada de fé, que querendo ou não, se a gente quer se converter, gente, a quaresma é um momento forte para isso. O tempo pode ser qualquer dia do ano, mas a quaresma é um tempo forte que nos convida a isso. E por isso a igreja sempre coloca, a igreja no Brasil, o tema da campanha da fraternidade para nós. Porque conversão não é a gente melhorar só a nossa relação com Deus. Conversão é melhorar a nossa relação com Deus, é melhorar a nossa relação conosco mesmo, é melhorar a nossa relação com o próximo e melhorar a nossa relação no meio em que a gente vive, ou seja, a criação, a nossa casa comum, né? Portanto, refletir sobre isso, e a campanha da fraternidade sempre quer abordar algum tema da doutrina social da igreja. Então, nós muitas vezes nem sabemos o que é essa doutrina social da igreja, nem lemos a respeito da doutrina social da igreja, e está aí uma oportunidade. Lembrando também que a coleta da campanha da fraternidade, sempre uma parcela dela fica para o trabalho social aqui na nossa diocese, né, da promoção da vida humana. Então tudo isso é muito importante e tudo isso vai ser abordado e esclarecido no próximo sábado, dia 15, às 9 horas da manhã, através da live nos nossos canais da Arquidiocese de Joinville. E se você acompanha a gente pela Arca da Aliança, que o programa começa às 11 horas da manhã, dá tempo de ver a gente ao vivo na live e depois escutar o Vida Pastoral. Então, não é desculpa. Exatamente. Vamos em frente, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Enfim, agora nós temos uns aniversariantes. Partilhe conosco os padres e diáconos que estão de aniversário aí por esses dias, Jefferson. Muito bem, dia 9 de fevereiro nós temos 2 aniversários. O primeiro deles é o padre Stanislau Slovic, da paróquia São José. Também está de aniversário de nascimento, e também o diácono Nelson Cabral. Já no dia 10, nascimento do padre Antônio Carlos Portes, também da paróquia São José. No dia 12 de fevereiro, aniversário então de nascimento do padre Anderson Paloche, da paróquia Santíssima Trindade em Campo Alegre. Também no dia 12 de fevereiro, aniversário de nascimento do diácono Marivaldo Oliveira. E no dia 12 também, ordenação do diácono Dorvalino Alves da Silva, do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Mafra. Já no dia 13 de fevereiro, temos 2 aniversários de nascimento. Um deles, o padre Mário Tito, lá do Santuário Sagrado Coração de Jesus, no bairro Bucarém, em Joinville, e também do padre Miguel da Silva, do Seminário São José. No dia 14, também 2 aniversários, padre Genésio Murara, da paróquia Santa Paulina, e também aniversário de nascimento do diácono Ednilson Aparecido Vinhoto. Muito bem. Parabéns, então, a esses nossos irmãos que durante essa semana e no dia de hoje estão celebrando os seus aniversários, ou de ordenação ou de nascimento. Santos da Semana.
vida e inspiração. E agora a gente está iniciando, os santos dessa semana, aqueles que a gente celebra de 8 a 14 de fevereiro. E neste dia 8 a gente celebra o dia de Santa Josefina Bakhita. Ela foi nascida no Sudão, sequestrada ainda criança e vendida como escrava. Sofreu torturas e maus tratos até ser libertada na Itália. Lá conheceu a fé cristã e tornou-se freira canossiana, dedicando-se à caridade. Seu testemunho de perdão e amor ao próximo a tornou um símbolo contra a escravidão e padroeira das vítimas do tráfico humano. Bakhita faleceu em 1947 e foi canonizada em 2000 por São João Paulo II. Sua história inspira força, resiliência e esperança. Dia 9 de fevereiro, nós celebramos Santa Polônia. No século III, em Alexandria, Egito, Santa Polônia foi vítima de uma violenta perseguição contra os cristãos. Os soldados arrancaram seus dentes para forçá-la a renegar a fé. Firme em Cristo, preferiu se lançar ao fogo do que ceder. Seu martírio fez dela padroeira dos dentistas e protetora contra dores de dente. Seu exemplo de coragem nos ensina a perseverar na fé, mesmo diante do sofrimento. Até hoje, fiéis pedem sua intercessão contra doenças bucais e tribulações. No dia 10 de fevereiro é dia de Santa Escolástica. Irmã gêmea de São Bento, foi uma mulher de profunda espiritualidade e fundou um mosteiro feminino seguindo a regra beneditina. Conta-se que, em um encontro com seu irmão, pediu para prolongarem a conversa sobre Deus. Quando Bento recusou, Escolástica rezou e uma forte tempestade impediu a sua partida. 3 dias depois, ela faleceu, sendo vista por Bento subindo ao céu em forma de uma pomba. Sua vida ensina sobre oração, fraternidade e confiança na vontade de Deus. Já no dia 11 de fevereiro, a gente celebra Nossa Senhora de Lourdes. Em 1858, a Virgem Maria apareceu 18 vezes a Santa Bernadette em Lourdes, na França. Identificou-se como a Imaculada Conceição e pediu oração e penitência. Durante as aparições, surgiu uma fonte de água milagrosa, onde muitos enfermos encontraram a cura. Lourdes tornou-se um dos maiores centros de peregrinação mariana do mundo. O dia 11 de fevereiro é também o Dia Mundial do Doente, lembrando o amor de Maria pelos que sofrem e a fé na providência divina. 12 de fevereiro, dia de Santa Eulália. Virgem e mártir do século III, nasceu em Barcelona e foi educada na fé cristã. Desde pequena buscou a Deus e fugiu da vaidade, sendo sociável, mas sempre piedosa. Durante a perseguição de Diocleciano, denunciou a injustiça contra os cristãos ao governador, recusando-se a negar sua fé. Como castigo, foi cruelmente torturada e queimada, mas permaneceu firme, declarando ver em si as marcas da paixão de Cristo. Seu martírio inspira a coragem e fidelidade a Jesus. No dia 13 de fevereiro é dia de São Martiniano. Eremita do século IV, Martiniano viveu anos em oração no deserto. Quando foi tentado por uma mulher, jogou-se nas chamas para resistir ao pecado. Sobreviveu, mas partiu para uma ilha isolada, onde viveu até sua morte. Um dia, salvou uma jovem náufraga e, temendo novas tentações, fugiu para uma vida peregrina. Sua história ensina sobre o valor da vigilância espiritual e da busca incessante pela santidade, mesmo diante das provações da vida. Encerrando os santos dessa semana, no dia 14 de fevereiro, a gente celebra São Cirilo e São Metódio, irmãos e missionários que levaram o cristianismo aos povos eslavos no século IX. Para evangelizar, criaram um alfabeto próprio, o glagolítico, permitindo que a Bíblia e os textos litúrgicos fossem traduzidos para a língua do seu povo. Seu trabalho influenciou a cultura e a fé de diversos países. Foram reconhecidos como padroeiros da Europa por São João Paulo II. Seus ensinamentos reforçam o valor da inculturação na evangelização e a importância da fé acessível a todos. Muito bem, então depois de ouvir aí o testemunho desses santos que tanto contribuíram para a igreja e que fizeram assim de forma tão fervorosa, eles
com essa história nos motivam a nossa fé. Que às vezes, por tão pouco, nós às vezes queremos desistir, desanimar, e eles, dando a sua vida, são um verdadeiro testemunho para nós. Muito bem, e vamos agora encerrando mais um programa Vida Pastoral. E o Padre agradece aqui a presença, o trabalho e o apoio do Jefferson, setor de comunicação, da Júlia, também do nosso setor de comunicação aqui do nosso secretariado de pastoral. E nós vamos seguindo em frente, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Graça, que descobri que nossa diocese foi consagrada a Nossa Senhora da Graça, dentro dos anais da história aí, dos 100 anos que estão resgatando. Então vamos costumar também sempre suplicar a Nossa Senhora da Graça, ela é padroeira da Igreja Matriz de São Francisco do Sul, e é a paróquia mais velha que nós temos na nossa arquidiocese e uma das mais velhas do Brasil. De 25 em 25 anos, a imagem de Nossa Senhora da Graça sempre vinha através do visitar aqui a catedral em momentos solenes, né? E estamos estudando para fazer uma repetição disso também no ano jubilar. Vamos ver. Vamos então aí, por intercessão de Nossa Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!